diz que mais importante que o autor é o texto, é a lei. Mas que além de ter onde para o autor para ali, na feitura da lei, no caso dos políticos, né, que às vezes não são nem juristas, não vão conhecer depois da prática processual, e aí vai caber em outras interpretações, outros interpretadores, investigadores, né, daquilo ali. Então, no caso, o juiz será de acordo com o contexto social, onde ele vai se ater, né, com as realidades sociais que o senhor colocou aí, é que a nova hermenêutica, como foi colocado, vai ter novas interpretações, voltadas para o contexto social, justamente para quê? No direito de uma pessoa ser estendida a toda a sociedade, não somente a uma pessoa. Exatamente, você fez aí praticamente uma pergunta-resposta, muito boa, porque colocou e ao mesmo tempo a sua indagação você responde, mas responde por quê? Porque a resposta é quase que automática. Por isso que eu me sensibilizei desde o começo dos meus estudos no mestrado. Eu não consigo ficar sentado, é impressionante, eu fui avião mesmo. Veja, a maior dificuldade, e eu sou professor de hermenêutica jurídica, eu não quero aqui trabalhar porque a minha palestra não é hermenêutica, mas a base dela, como é que eu posso, a partir de algo escrito, falado ou em sinais, eu ter a certeza do que eu quero transmitir com isso? Uma coisa, pessoal, é o texto escrito. O texto escrito, o que se costuma chamar de texto normativo, expressão normativa, expressão linguística, é o quê? É o que o legislador tentou, e ele tentou mesmo porque ele é limitado, nós somos limitados, após discussões, reproduzir em um signo escrito, uma linguagem escrita. Mas norma não é isso. Inclusive, é um dos primeiros professores a tocar nisso, foi um alemão, Friedrich Miller. Não que ele, a maneira que ele tocou, ao distinguir texto normativo e norma, onde justamente hoje aqui no Brasil, inclusive, quem mais bem distingue é o professor Lênin Streck. Vocês tiveram a oportunidade fantástica. Ora, a norma é o processo de interpretação do texto, é o resultado dessa interpretação, e que necessariamente eu tenho pelo menos duas. Eu não existe um texto normativo que só tem uma interpretação, pelo menos duas ele tem. Eu tenho texto normativo que não tem nenhuma interpretação, eu posso até ter em algumas situações teratológicas. Eu tenho norma sem texto normativo, tenho texto normativo com diversas interpretações. Por quê? Porque hoje eu não posso só dar a ideia de reprodução do que está disposto. Hoje, inclusive, até mesmo os críticos já admitem que o processo é de construção. Que há, como a professora Jane Reis coloca, quase como se fosse uma obra coletiva, a expressão da professora. Começa com o legislador constituinte, passa pelo legislador infraconstitucional e finaliza muitas vezes no Poder Judiciário. Veja, não é um só pensamento, é uma construção de um pensamento que tem limites, como tudo tem limite, que são o que o próprio legislador constituinte fixou como valores intangíveis, ou que o professor Jorge Malmstein deve ter chamado com o mesmo sentido de núcleo essencial dos direitos fundamentais. Ele tocou aqui nisso. Não tem como ele falar, inclusive, todo o estudo dele é a partir disso. Então vejam, o que você colocou é justamente essa necessidade que o juiz tem, porque o direito deve ser dinâmico, ele deve ser vivo, ele não deve estar morto, é parado. Inclusive, com todo respeito que eu tenho aos legisladores, inclusive, principalmente aos que morreram, porque falar de quem morreu é mais fácil. Mas eu não posso viver eternizado em concepções
mumificadas, não. Foi bom, talvez, a época, no contexto, na situação que este texto normativo foi criado. Mas que hoje eu tenho que fazer uma adaptação, não deixando de levar em consideração o que está ali. Se aqui dali estiver em conformidade com os valores constitucionais. Mas adequando às peculiaridades, às particularidades de cada caso concreto. Antes de fazer o sorteio das bolsas, eu queria passar a palavra à Vanessa, só para que fosse prestado 4 homenagens aqui a 4 pessoas importantes que colaboraram com o evento e que a gente não pode deixar passar em branco. Antes, eu gostaria de agradecer a colaboração, o apoio, todos os conselhos, por suportar um pouquinho das nossas lamúrias, angústia que nós tivemos, e todos os obstáculos que apareceram. A professora Fides Angélica, nós preparamos uma placa aqui de agradecimento à senhora. Em segundo lugar, mas não menos importante, há uma pessoa que não participa do diretório acadêmico, é a aluna que esteve na organização desde o começo, procurando patrocinadores, indo na direção falar com o professor Marcelino, indo aos cursos preparatórios. Ela realmente foi incansável. Pode ter certeza que cada detalhe do que está aqui tem o dedo dela. Rafaele Maria Pereira Vasconcelos. É aluna do Instituto Camilo Filho, não participa do diretório, mas sempre está nos ajudando. Também, não menos importante, a professor Marcelino Barroso Leal de Carvalho, diretor-geral do Instituto Camilo Filho, sempre esteve nos apoiando, revisando o discurso que a gente ia falar. Muito obrigada. Mas nós podemos dizer que em alguns momentos nós fraquejamos, pensamos, meu Deus, essa semana não vai dar certo. Aí chegava ela, não gente, força,